Gente, eu amo o ao vivo porque tem disso, né? A gente tá retornando agora a parte 2 da live, né? Cortou por conta da limitação do Instagram. Então retornem aí, por favor, pra gente ver essa imensidão de Gonzagão, de Gonzaguinha que tem, né? E que não cabe aqui nessa live, não cabe em tantas outras lives, porque eles são um universo para se discutir, né? E conversar e analisar e refletir e também de fruir, né? Porque como artistas e artistas que desvelam sertanidades e brasilidades, eles têm muito disso. Então vamos retornando aí. Bruna já está por aqui. Lilian também. Vamos chegando. Quando Cláudia aparecer aqui, eu já faço o convite. E aí a gente já segue com a proposta. Deixa eu só fixar esse comentário. Cadê, senhor? Aqui. Cláudia. Eu só, Cal, eu só tinha fechado para não ficar um espaço de tempo muito grande. E agora eu estou muito feliz porque, gente, a gente já teve alguns problemas no Lefó, no sentido das lives não ficarem gravadas. Eu estava muito preocupado com isso. Mas quando eu saí aqui, eu vi que já gravou, ainda bem. Que esse debate Ah, não que bom. poderia se perder. Então, Cal, dando continuidade à ideia do chapéu que tu estava fechando. Ele Isso, cantou, né? Com o chapéu. isso. Ele, só para quem entrou agora, né? Eu estou falando sobre a proibição que o Gonzagão foi proibido de usar o chapéu. Ele foi proibido de cantar, de usar o chapéu, ele foi proibido de uma série de coisas, né? Mas ele ó, fez as gingas dele e cantou do jeitinho que ele queria. Tanto que no nosso imaginário, quem é Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga é aquela indumentária toda, né? E essa história toda que eu estou contando, Luiz Gonzaga, ele é famoso antes de usar o chapéu. Né? O chapéu é um elemento que chega já no fim dos anos 40. Ele começa a fazer sucesso ali por volta de 45, que é quando ele encontra Humberto Teixeira. Eu estou enrolando um pouquinho para ver se o resto do povo entra, viu? É Sim, quando ele tranquilo. encontra Humberto Teixeira, ele encontra em 45, que é um parceiro fundamental na vida dele. Ele tem outros tantos, mas ele tem, né, o Zé Dantas, que é o segundo mais importante, depois ele tem o João Silva, ele tem um monte de parceiro, diferente do Gonzaguinho, que faz tudo sozinho, assim, depois de um período que ele tem um grupo, que eu posso falar disso rapidamente. Então o Gonzagão, ele queria usar o chapéu, né, o diretor proibiu, ele usou a ginga de começar a aparecer nas revistas, nas entrevistas de jornal, em tudo quanto ele podia aparecer, sem ser no diretor que contratava ele na Rádio Nacional, né? Que eu repito que a Rádio Nacional na época era a Rede Globo, a Rádio Nacional era a rádio que pegava de norte a sul do Brasil. Então, desde o nosso avô escutava lá na roça o radinho da Rádio Nacional, até as grandes capitais, né? Então, o cara era ouvido mesmo por todo brasileiro, praticamente. Quem é que não sabe uma cançãozinha do Luiz Gonzaga, né? Quem é velho, quem é novo, quem é criança, que aprende na escola. Então, ele começou a aparecer com o chapéu, essa imagem começou a pegar, né? Funcionou o que ele queria. E aí, ele vai um dia fazer um show na Rádio Nacional e o próprio cara que proibiu, segundo ele conta, né? Porque ele também enfeita muito as histórias, mas eu sei que essa é real. Chama ele e fala: E aí, você não tem aquele chapeuzinho aí no seu bornal, não? É claro que ele tinha. Aí ele bota o chapéu e canta, reinando, sem. É isso que eu acho muito incrível, sem necessariamente bater de frente com esse seu chefe, né? Ele, ele não bate de frente com esse chefe. E eu esqueci de contar uma coisinha. Quando ele foi proibido de cantar, ele chegou a ser demitido. Né? Não necessariamente porque ele era um rebelde abertamente. Né? Ele sempre foi aquele cara que negocia. Né? Sobre essa coisa do cantar, ele tinha sido proibido, ele, ele ousou e cantou em público sem pedir permissão. E aí o diretor da rádio, na época, chegou a fixar um cartaz assim, ó, Luiz Gonzaga está proibido de cantar. Ele aqui é um instrumentista, né? O diretor da rádio na época era o pai de Edu Lobo, era Fernando Lobo, que depois se arrepende profundamente dessa história. E eu acho bonito também
essa capacidade de se redimir, né? O Fernando Lobo depois faz 1000 elogios ao Luiz Gonzaga. Ele fala, meu Deus, como é que eu proibi esse cara de cantar, né? O pai do Edu Lobo. Mas ele proíbe, bota esse cartaz e nessa mesma rádio, Coordenador de um dos dos programas da programas rádio. da rádio. Fala, Oi? chama, Chama, chama o Luiz Gonzaga para chama o cantar Luiz no seu Gonzaga para programa. cantar no seu programa. Vixe, tá tendo um Vixe, delay? tá tendo um delay? Tá rolando tudo bem Tá aí? rolando tudo bem aí? Tá tudo bem aqui. Tá, aqui tá rolando um Tá delayzinho. rolando um Assim, delayzinho. vou só baixar um pouquinho. Baixar um pouquinho. Bruno, só para fechar essa história de cantar, né, que ele tinha sido proibido. Aí ele vai cantar no programa de um colega dele. Disse, não, quem manda no meu programa sou eu, mesmo que o diretor discou. E aí quando ele canta de novo, depois de ter sido proibido com a faixinha do tudo, aí ele é demitido. E aí é que ele volta com aquela história de, eu vou cantar na concorrente, então ele consegue cantar. E o Gonzaguinha, eu queria falar um pouquinho do Gonzaguinha, porque eu acho que esse jogo tinha muito de lado hoje, né? Uhum. Então eu vou falar umas três coisinhas assim. Rapidinho, Gonzaguinha- Cláudia. Rapidinho, tem só um pessoal que tá falando que tá com eco na voz. Eu tô ouvindo eco. Tu tá ouvindo? Eu tô ouvindo meu próprio eco. Pronto, eu vou te tirar e vou colocar de novo. Tá. Eu não faço nada, né? Não. Deixa eu ver se dá certo agora, gente. O ao vivo tem muito disso. Lu, voltei? Voltou. Tá com eco aí ainda pra tu? Deza, tu não tá com teu... Não, tá ligado. Lu, tá com eco ainda, gente? Ou tá tudo bem? Pra mim tá tudo bem aqui. E aí, vocês, pessoal? Agora pra mim também tá sem eco. Acho que agora deu certo. Geisa, diz aí se tá Tá tudo bem. ótimo. Tá tudo bem, Tá né, bem. Bruna? Estão falando que tá bem. Professora Denise também. Pronto. E minha imagem, gente, tá bem porque eu não me vejo ainda, viu? Tá tudo escuro aqui. Mas aparece, viu? Na gravação também apareceu. Tá tudo certo. Tá bom. Então, deixa eu falar só mais um pouquinho do Gonzaguinha e aí você encaminha para o que você quer conversar. Pronto. O Gonzaguinha, ele já tem um modus operandi, uma forma de atuação bem diferente do pai. E aí, hoje em dia, Lu, eu tenho umas leituras também de geração, de classe, que no início da tese eu não tinha, claro, né? Tipo, eu analisava um e outro como diferentes e pronto, né? E agora eu já vejo um pouco assim. Se você analisar, por que que o Gonzagão ele não bate de frente? Claro que é a minha leitura, né? Assim, ele é um cara, eu vou repetir, neto de escravo, que foi criado num sertão dos coronéis. Ele foi criado por Dona Santana a baixar a cabeça. Não porque ela era uma mulher alienada, não é isso. É porque ela era uma mulher sábia. Ela meio que dizia assim, filho, saiba onde você está pisando. Né? Você é um menino negro, né, que vivia na casa dos coronéis. O Luiz Gonzaga, aos 12 anos, ele foi contratado pelo coronel Aires de Alencar, né, porque naquela região ali os Alencar dominava, e ele foi contratado porque ele era muito esperto. Primeiro, ele foi contratado só para olhar o cavalo do coronel. Quando o coronel foi conversando com ele, porque ele era muito ousado, ele contava história. Ele contava lorota, ele conversava, ele não ficava calado, como a mãe ensinava. Ó, meu filho, saiba o seu lugar de menino preto, de menino pobre, de analfabeto, né? Os pais, eles moravam nas terras dos coronéis. Então, eles sabiam, entre aspas, o seu lugar social. Eles sabiam até onde eles podiam ir e ensinavam isso para os filhos como forma de proteção. Hoje em dia eu faço essa leitura, né? Mas o Gonzaga, ele contava lorota, ele era muito engraçado, ele era muito criativo. E o coronel se apaixonou por ele. Aí contratou ele para ser uma espécie de assessor, para olhar o cavalo, para levar comida. O coronel, ele era um rábula, ele era uma espécie de advogado prático, né? Ele era respeitadíssimo naquela região. E o Gonzaga viajava com o coronel para tudo quanto é lugar. Então, ele, digamos que ele adquiriu vários saberes que não era próprio da casa dele,
andando com o coronel. Mas peraí, por que que eu estou dizendo isso? Então, só para lembrar que o Gonzaga, ele, apesar disso, ele é oriundo desse sertão dos coronéis, desse Nordeste, né, dos coronéis de família Uhum. escravocrata. Então, não dá para a gente querer também que o Gonzaga haja e atue como o Gonzaguinha, né? A forma Sim. de ver o mundo dele foi criada nesse sertão, onde a mãe abaixava a cabeça, onde o pai abaixava a cabeça, onde ele foi ensinado a abaixar a cabeça, mesmo ele que era esperto, nananã, mas ele tem narrativas que me tocam muito, que fala assim, por mais que ele fosse, eu falei no instante, ousado, mas ele sabia o lugar dele. É triste isso, mas ele sabia. Então ele narra um pouco assim, nossa, eu amava o coronel tal, porque ele me via como gente. Ele tem uma narrativa que ele fala assim: os filhos do coronel me chamavam pelo nome. Ele fala, imagina isso, porque para os outros coronéis, eles chamavam eles de moleque. Ó, moleque, né? Ele era tipo, a gente tá falando, gente, do pós-escravidão. Gonzaga nasce em 1912, né? É muito perto da abolição. Então, o sertão do Brasil trata, né, tratava, se hoje em dia trata com olhar escravista, imagina na época. Então ele é um cara que cresce nesse cenário. Não dá para a gente querer que ele levante uma bandeira marxista no Rio de Janeiro e vá bater boca com os diretores da rádio. Então hoje em dia eu faço essa leitura dessa sutileza, dessa rebeldia. Porque é rebeldia tudo que ele fez. Só que ele fez do jeito dele, do jeito que ele aprendeu, do jeito que ele conseguiu fazer. Já o Gonzaguinha, ele nasce no morro. Ele é criado pelo padrinho e pela madrinha, que é uma portuguesa, porque o Morro de São Carlos, ele é uma espécie de comunidade portuguesa, porque a gente só pensa o português como opressor, mas a gente não lembra que vieram um monte de portugueses pobres para cá, que se juntavam com os negros. Então, a Dina se casou com um negro baiano, que era o baiano do violão, e eles criaram o Gonzaguinha, porque a Dina era comadre de Odaleia e de Luiz Gonzaga. É uma longa história, né? O Luiz Gonzaga, quando chegou no Rio de Janeiro, foi morar com o baiano do violão. Eles tocavam juntos. Então, quando o Gonzaguinha nasceu, que a mãe do Gonzaguinha morre de tuberculose, o Gonzagão pede para eles criarem, porque ele já está começando a rodar o Brasil inteiro. Então, o Gonzaguinha é criado nesse morro. Então, o Gonzaguinha ele já nasce em uma cultura urbana, né? Por mais que seja uma periferia, mas ele começa a andar com os sambistas do lugar, ele começa a andar com uma galera que também se rebela, porque o brasileiro ele é rebelde em tudo quanto é periferia, ele não, aparentemente é um povo enfim, é um povo que a gente fica dizendo, meu Deus, como é que a gente não se rebela? Mas a gente sabe que as rebeldias estão presentes em todos os lugares. E o Gonzaguinha, muito cedo, ele começa a aprontar, no sentido de... Ele é criado como uma espécie de moleque do morro. Tanto que ele se autodenomina moleque. Né? Ele tem um selo onde ele grava os discos dele, quando ele fica mais velho, chamado moleque. Porque ele se identifica com esse moleque. E nessa molecagem está também a ginga. Né? O que é a molecagem? É você ter sabedoria para sobreviver e fazer sucesso na ditadura militar. Isso para mim já diz muito. Mas ele, aos 9 anos, ele se envolve com, digamos que o tráfico da época. O que é o tráfico da época? O jogo, o morro dos anos 40, 50, não é o morro de hoje. Eu tenho muita clareza disso, né? Não é esse morro que a gente ouve falar, né? Onde o tráfico toma conta, tal. Porém, já existia o jogo do bicho, que era proibido, que já atraía meninos para serem aviãozinhos do dinheiro do bicho, que era proibido, que a polícia batia lá. Então, Gonzaguinha era um menino aviãozinho. E a polícia pega Gonzaguinha. E aí o pai, Gonzagão, tem que entrar na história, ele já era famoso, ele tem que entrar na história. E como uma estratégia de afastar Gonzaguinha desse mundo chamado marginal, ele interna Gonzaguinha num colégio interno. Gonzaguinha pira com isso, mas aceita e acaba, de certo modo, aproveitando o que esse colégio consegue dar para ele. Ele acaba ficando amigo de toda uma elite que ele não seria amigo se ele continuasse, né, morando no morro. E ele faz algumas amizades e ele, eu acho que aprende muito a escrever bem, né, porque ele está tendo uma oportunidade, de certo modo, de uma educação que com certeza é tradicionalista, mas que, né, dá instrumentos para ele ser o compositor que ele é, que o pai não pôde ser. E a minha leitura é um pouco assim, por que o Gonzaguinha também bate tão de frente? Por que ele age tão diferente do pai?
Claro que é porque ele é ele. Claro que é porque ele não é o pai. Mas é também porque ele nasce num chão onde, se ele pisar na bola, ele tem uma proteção. É um pouco uma leitura que eu faço. Não é para diminuir a rebeldia e a resistência e a genialidade do Gonzaguinha. Muito pelo contrário. Mas é uma leitura que eu, como uma pessoa que nasci na roça, que sou filha de pai e mãe de família rural, que sabe o que custa para quem nasce na roça levantar a cabeça e bater de frente, né? Que consigo fazer essa leitura de por que que o Gonzaguinha já ousa mais na forma de agir, né? Ele ousa mais, ele bate de frente, né? Ele não chega a ser preso, mas ele vai para um programa, né? Quando ele está começando a ficar famoso, porque a história dele é um pouco assim. Ele vai para o colégio interno, quando ele volta do colégio interno, porque ele também tem tuberculose igual a mãe, ele vai ser cuidado por Dina, que é a madrinha, e aos 17 anos ele decide descer o morro. E aí ele faz aquela música linda, que eu sou apaixonada, que é o Dina, seu menino desceu São Carlos, pegou um sonho e partiu. Pensava que era um guerreiro, com terras e gentes a conquistar. Enfim, essa música é lindíssima. Ele conta essa história. Ele decide descer o morro porque ele percebe também que, para ele ser um compositor, um cantor famoso, ele precisa estar em outro lugar com acesso a outras coisas. E aí ele vai morar com o pai. E aí toma ele conflito, toma ele conflito, toma ele conflito. E aí tem umas histórias lindas que vão estar na tese, que é o Gonzaguinha que vai buscar o Nordeste. Eu não vou falar disso agora porque é muita conversa. É lindo isso. O Gonzaguinha ele começa a entender o que é esse Nordeste do pai. Porque eu conversei um pouco com o Daniel Gonzaga, que é filho do Gonzaguinha, neto do Gonzagão, e o que o Daniel mais fala é da memória das comidas que ele comia na casa do avô. Ele fala, Cláudia, era um nordestão. A casa do meu avô era um nordestão. O Gonzagão fazia os forrós à noite e o Gonzagão trouxe a família toda do Exu para morar no Rio de Janeiro. Então ele trouxe o Nordeste para ele. Então as irmãs iam lá cozinhar buchada, abóbora com leite, carne do sol com pirão de aipim, enfim, comidas que a gente come que no Rio de Janeiro não era comum. Então, Toquinho, Vinícius, essa galera frequentava os forrós na casa do Gonzagão. Eu já misturei tudo, viu? Mas, enfim, o Gonzaguinha saca com as tias, com os tios, com o pai, esse Nordeste e fala, porra, esse Brasil aí é muito interessante. E aí ele entra num grupo de teatro, a primeira vez que ele pisa no palco é num grupo de teatro, junto com o Bem-vindo Siqueira, e eles Uhum. começam a rodar no Nordeste com uma peça que ele fez a música da peça inteira. E aí ele faz um texto de teatro que eu queria muito ter acesso, mas não consegui, chamado Uma Viagem ao Nordeste, porque ele foi ao Nordeste sem o pai. Então, enfim, tem muito de Nordeste em Gonzaga, né? Porque a gente conhece as músicas dele, mais aqueles boleros que ficaram muito famosos, cantados por Maria Bethânia no final dos anos 70, onde ele estoura como compositor e também como cantor. E o Gonzaguinha, ele é muito diverso, né? Ele canta esperança, ele canta maternidade, ele canta paternidade, ele canta protesto, ele canta samba. Ele é um cara muito síntese de um Brasil musical. É Ufa, interessante, que mais? é interessante essas questões, Cal, que tu traz, assim, mesmo que não vai entrar muito aqui, né? Porque senão isso daí daria muito pano para manga ainda. Mas para a gente até ampliar um pouquinho o nosso horizonte, até pelo filme, a gente vê a relação de Gonzagão e Gonzaguinha, tudo muito conflituoso, né? E a gente, assim, quem não conhece tanta história como você, né, que está nesse processo de pesquisa, está imersa em todas as narrativas, a gente acaba fechando uma imagem de Gonzagão e de Gonzaguinha só nessa relação conflituosa, mas na verdade eles ultrapassam. Gonzaguinha, ele vai em busca dessa sertanidade do pai, né? Desse lugar, desse Nordeste. Ai, Lu, que Então, bom que tu falou disso. Ai, não, tu vai ter que me deixar falar um pouquinho disso. Porque essa é uma parte, é o capítulo que talvez eu mais ame. Porque eu sou uma pessoa conciliadora, eu sou uma pessoa, né, que os conflitos um dia precisam se transformar em outra coisa. Então, meu último capítulo é sobre o encontro desses Brasis, né? Sobre o encontro desse Sudeste, Nordeste, favela, sertão, a partir da relação deles. Então, eu acho que é importante, talvez você não fosse fazer essa pergunta, já peguei aí seu gancho, que nos 10 últimos anos da vida deles dois, é uma década de encontro afetivo, de encontro criativo, e que eu me sinto na obrigação de falar sobre isso na tese,
porque as escritas e o filme e a mídia não foca no encontro. A mídia, a grande mídia, só foca no conflito. Então, quando você Conflito. pensa a história de Gonzagão e Gonzaguinha, você só pensa no conflito. E o filme, por exemplo, me incomoda um pouco hoje quando eu vejo o filme, quando eu revejo o filme de pai para filho, né? Gonzagão de pai para filho, Gonzaga de pai para filho. Me incomoda porque o filme é 1 hora e 47 minutos sobre conflito e 4 minutos sobre encontro. Eu fiz essa conta e botei isso na tese. Então, assim, Hum. eu acho injusto essa história ficar no imaginário nacional apenas como conflito. E não é uma negação do conflito. O conflito ele é essencial, inclusive para o crescimento desses dois homens, dessas duas diferentes masculinidades, né? Mas no final da história, o Gonzagão ele está voltando para o Exu, ele está fora de moda, ele está meio decadente, porque nos anos 60 ele é retomado pelos tropicalistas, mas eu não vou falar disso agora. Quem quiser ler a tese depois. Mas, assim, o Gonzaguinha, quando ele está no auge do sucesso, e aí, gente, eu faço uma leitura mesmo de alma grande. Eu acho que o Gonzaguinha é uma alma muito grande, né? Quando ele está no auge do sucesso, ele vai e chama o pai para fazer uma turnê. Na verdade, ele pensa primeiro um show. E esse show vira uma turnê chamada Vida de Viajante. Então, meu último capítulo é sobre isso. E aí é lindo, porque você vê que tem um filho buscando uma aceitação de um pai e um pai que cola nesse projeto sem pestanejar. Parece que no fundo ele estava só esperando o filho dizer venha e ele vai com tudo. E o Gonzaga é um cara incrível, ele é muito aberto a tudo. Então, quando ele chega para ensaiar esse show com o Gonzaguinha, eles começam a viajar o Brasil. E você que faz arte, eu que faço arte, sabe como é a relação de quem faz arte junto. Você faz piada, você cria junto, você entra na intimidade do outro, você cria uma conexão que o palco dá muito isso, né? Não só no teatro, mas também na Uhum. música. Então eles começam a fazer música juntos. Só um dado, Gonzaguinha não faz música com ninguém. Toda a carreira dele, exceto o início, é autoral. Ele só grava a música dele. Então o pai é um parceiro criativo, ele acaba convidando o pai para ir morar na casa dele, quando ele está no segundo casamento, quando ele tem uma filha chamada Mariana. Mariana nasce a cara de Gonzagão. Essas histórias são lindas, assim. Gonzagão pira e fala, porra, esse rapaz é meu filho mesmo, porque tem toda uma dúvida de paternidade que Hum. persegue eles a vida inteira. Polêmica, Que né? esse é um outro capítulo que na tese eu me posiciono. Na tese eu digo que isso é uma questão da família, porque eles não quiseram fazer DNA, nem eles dois e nem a família quis fazer depois que eles morreram. Então, assim, por que nós, pesquisadores, a gente tem que estar incitando essa dúvida de paternidade? Se o Gonzagão, no final da vida, disse, Gonzaguinha, você é meu filho. Então, para mim, ele é filho. Se é biológico ou não, para mim, ele é filho do Gonzagão. E repito, os Inclusive, netos. esse conceito de paternidade. A gente acha que a paternidade ela só é genética, né? Biológica, e a paternidade ela é construída também, né? Embora isso não é uma justificativa para a questão de Gonzaguinha e de Gonzagão, né? Se foi definitiva para eles e é como a neta corroborou tudo, né? Mas é porque a sociedade ela tem disso mesmo, né? Ela é incisiva nas coisas, nas questões. Tem duas ou três pessoas aqui sugerindo que eu fizesse um filme ou uma coisa sobre esse encontro. Ó, gente, de verdade, essa tese ela vai render muita coisa, porque eu quero é fechar, terminar, entregar, porque eu penso em fazer um documentário, penso em Uhum, acho desdobrar a interessante. tese em alguns livros, como eu falei, eu quero fazer um livro só de Gonzaguinha, porque eu acho que merece, e depois publicar a história deles dois sob a minha perspectiva, sob a minha leitura, e penso em puxar para várias. Quero falar um pouco de Odaleia, então eu sonho em fazer um documentário. Se tiver algum diretor de cinema, que eu já fiz contato com os dois, mas não quis, eu não quis pensar nisso durante a tese, porque senão iria me atrapalhar. Mas eu penso também em fazer um espetáculo teatral musical enorme, que envolva interior, Uhum. capital, Márcio Meirelles, não sei quem, Reginaldo Carvalho, sei lá, que envolva um monte de gente, e tu, Luciano. Então, quando terminar a tese, gente, a gente vai fazer um bocado de produto aí, criativo, sobre essa história, viu? Com fé nos nossos guias. É isso, Lulu. Diga o que mais, que já falei Pronto. demais. Meu áudio tá ouvindo bem aí, não tá? Tá, tô. Pronto. Só fazendo um comentáriozinho, uma coisa que eu acho muito inovadora da tua tese, né?
na verdade, tudo é inovador no sentido de que tu fala desde os conceitos, né? Como tudo vem se construindo e sendo contra-hegemônico, né? Como tudo isso vai de encontro a uma perspectiva colonialista, né? E ao trazer essas narrativas desse encontro deles, né? Que eu acho que também é inovador nesse sentido, porque há uma desconstrução, né, desse discurso que é criado no imaginário, né, na narrativa nacional, de só um embate entre os dois, né, que na verdade não há só isso, né, embora a narrativa que se seja mais conhecida e mais propagada desse embate. Dando continuidade por conta do tempo e rapidinho, só retomando o comentário que a professora colocou lá em cima, a professora Denise falou que Luiz Gonzaga, ele é criativo e, portanto, ele consegue fazer bem, né, esse gingado, tal qual também o Gonzaguinha ele também faz, né? Claro que cada um à sua maneira, reconhecendo também os lugares e as experiências, né? Embora, como eu já falei e a gente já retomou aqui, essas experiências elas se cruzam às vezes, né? Também. Pessoal, se alguém tiver alguma Sim. pergunta por conta do tempo, vocês coloquem a pergunta para a professora Cláudia e aí a gente separa uns 10 minutinhos bem rapidinho, assim, para a gente fazer, né, o fechamento. E tudo isso que você falou, Cláudia, lembra esse, ou melhor, ele traz à tona, né, seres insubmissos, né, tanto o Gonzaguinha quanto o Gonzagão. E eu falo em submisso no sentido dessas estratégias que você já colocou bem, né, essas estratégias gingadas tanto pelo Gonzagão quanto também pelo Gonzaguinha, né? Mas como é, de fato, essa insubmissão desses dois seres fantásticos frente a um discurso oficial, né, de brasilidade ou de sertanidade? E por que que eles são insubmissos mesmo? Diante de até de algumas coisas, algumas pistas que você já deu também, né, dessa insubmissão dos dois. De- eu acho que a minha narrativa inteira, de certo modo, traz esses seres insubmissos de diferentes modos, né? É, tem uma questão que me vem agora, que eu acho que eu não falei, que eu acho que me interessa, porque eu realmente gosto de fazer live sobre esse tema, porque quando eu estou falando, eu estou pensando, né? Porque eu não finalizei ainda, então volta e meia vem uma questão nova. Tem uma coisa que, que me toca também, que é um pouco sobre, como eu te falei, sobre a corporeidade. Eu vou fugir um pouquinho do que tu colocou, porque eu acho que eu já falei demais das insubmissões sutis deles dois, ou não sutis, ou sutis para o contexto, que é um pouco a oralidade e a corporeidade. Isso no Gonzagão é muito mais visível, né? Porque o Gonzagão, ele é todo uma performance. O Gonzagão não é só... A gente coloca o disco e, obviamente, tem vontade de dançar. Mas quando você vê o Gonzagão, ele chama a atenção muito do meu filho de 6 anos, né? Que vê aquele cangaceiro dançante, né? E eu acho que isso desconstrói muito nossos lugares de fixidez. Que a gente é formado, né, colonialmente para, como eu falei no início, ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E o Luiz Gonzaga, assim como o Lampião, que o Lampião é um macho, caba da peste, que risca a faca, mas que borda, que lê, que usa perfume, que dança. O cangaço, né, tinha dança homem com homem. Então, eu acho que, de certo modo, esses caras, eles vêm trazer desconstruções, né, de lugares fixos, né? É um sertanejo caba da peste, que é muito corporal, né? Enquanto que o Gonzaguinha, que é filho desse caba da peste, que no fundo essa dúvida de paternidade tem a ver também com o machismo, porque a Odaleia era uma mulher da noite, certamente não casou virgem, não foi morar com o Gonzagão sendo virgem, não sei, pode ser e pode não ser. Então a dúvida da paternidade passa por isso, mas o Gonzaguinha vem construir uma outra masculinidade. E eu, às vezes, enxergo também essa unidade que o Gonzaguinha traz na sua poética, de certo modo, para confrontar um pouco esse pai, para mostrar para esse pai que são possíveis outras masculinidades, né? Então, eu acho que tem aí, nessas duas figuras, é, especificidades de Brasis, multiplicidades de Brasis que acabam, de certo modo, se complementando, se afastando, complexificando esse texto identitário, né? Porque eu penso eles muito como metáforas. E acho que também
quando o Gonzaguinha se aproxima do pai, porque a atitude é dele, digamos que o rejeitado é ele, mas é ele que se aproxima, eu vejo isso também como um ato de não conformismo, né? Eu não quero ficar nesse lugar do filho rejeitado. Eu já consegui me apresentar para o Brasil, porque imagine, Lu, você ser filho de um grande músico e você ser músico de sucesso. E a sua música não ter nenhuma relação com a música do seu pai. Isso é um ato de muita coragem, de muita bravura, de muita inteireza, né? Porque o Gonzaguinha, em algum momento, podia ter lançado mão da fama do pai para ser famoso. E, na verdade, nem o nome do pai ele gosta de usar. Quando você estuda um pouco a história dele, ele quer fazer o percurso dele sozinho. Ele quer fazer o percurso dele independente do pai. Ele nunca pede dinheiro ao pai, né? Inclusive, tem umas histórias aí, o pai quebra o violão dele, o pai não queria que ele fosse músico. Santana também não queria que o Gonzagão fosse músico. Então, tem umas histórias aí que se repetem. E ambos se rebelam desde esse lugar. Porque eu acho que o Gonzagão, ele é rebeldia pura, né? Se você repensar no início da nossa conversa, quem ele é emblematicamente para o Brasil, ele é pura rebeldia. Analfabeto, é da roça, é preto, é pobre, é neto de escravo. E ele vira o rei. Ele não é o príncipe, ele é o rei, né? E mesmo que ele busque essas parcerias com, como eu te falei, com gente da classe média, tipo Humberto Teixeira, tipo Zé Dantas, que são médico e advogado, tal. Mas quem é o rei, quem é lembrado, é ele, né? E ele é Uhum. lembrado por coisas, de certo modo, sui generis. Então, ele, para mim, é pura rebeldia. E quando eu digo isso, eu acho importante dizer que já na banca da qualificação, que foi metade de professores de Portugal e metade de professores do Brasil, que para mim é muito importante ter brasileiros olhando para isso, claro, porque vão entender ou vão me questionar com mais propriedade. Né? Teve um dos professores que me questionou, dizendo que não vê rebeldia em Gonzagão, porque ele é o nordestino primo pobre do sudestino. E aí, felizmente, minha orientadora brasileira, maravilhosa, Marilda Santana, sambista, cantora maravilhosa da UFBA, diz bora sustentar. Eu digo, Marilda, eu quero sustentar, topa? Marilda, bora sustentar. Então, a gente está sustentando essa tese e eu estou muito convencida dela, né? Porque, eu repito, provar que o Gonzaguinha é insubmisso, para mim, é um pouco mais fácil. Tem mais argumentos óbvios. Provar que o Gonzagão é insubmisso, eu tenho que ralar um pouco mais para provar isso. Sim, e eu acredito que, e penso que você também já deve estar usando isso, né? Mas as próprias estratégias de Gonzagão já demonstram essa insubmissão dele no sentido de que ele não se conforma com aquele lugar, né? Então, ele, claro que ele utiliza outras táticas, outros discursos, outras maneiras, né? Mas ele, para mim, ele é insubmisso também. Cal, tem duas perguntas aqui, na verdade três. Eu lanço as três para tu, tu vai respondendo na medida. Tem uma, deixa eu só Lança retomar. as três porque eu tento cruzar. Tem uma aqui, deixa eu retomar o nome dele. É porque aqui tá horrível pra mexer. Leiro César, eu acho que é isso. Ele perguntou se Ah, Daniel, César né, o Leirão, filho de amigo meu de Gonzaguinha, Salvador. seria um Cezinha, sujeito. beijinho. Isso, ele perguntou se Daniel é um sujeito é, oficial dentro da pesquisa. Hum. Um sujeito formal, perdão. Formal dentro da pesquisa. Pode mandar a segunda que eu lembro dessa. Pronto. A segunda é da professora Denise. Ela pergunta Gonzagão versus Gonzaguinha ou Gonzagão e Gonzaguinha? E ela pergunta mais embaixo, quais os paradigmas desses dois grandes nomes da música brasileira? Repete a última? Quais os paradigmas desses dois grandes nomes da música brasileira? Quais os paradigmas desses dois artistas? Na verdade, eu quero até agradecer a Cezinha, que é um amigo meu, professor da UF, professor da UNEB, uma figura, por ter me provocado a procurar o Daniel, porque eu já tinha procurado. O Daniel é o filho do Gonzaguinha, mais velho, né? Neto do Gonzagão, que também é músico, que também é compositor, que tem uma música muito própria e que mora no Rio de Janeiro. E eu já tinha procurado alguns filhos, porque eu queria ver se eu estava romantizando demais esse encontro do pai e do filho. E aí eu queria ver um pouco a leitura que eles tinham disso.
E eu tinha procurado e eles não tinham me respondido, então eu já tinha desistido. Eu falei, eu não vou mexer com isso não, porque eu não ia mexer com entrevista, como eu não vou trabalhar, viu, César? Eu não vou trabalhar oficialmente com essa fonte, não. Primeiro porque não dá tempo. Esse ano de 2020, eu ia fazer 3 viagens por conta da pesquisa. E por conta da pandemia, eu não vou fazer, né? Uma viagem era ao Rio de Janeiro, a outra era Recife e Ceará, porque no Ceará, em Fortaleza, em Recife, tem 2 caras que têm, tipo, os maiores acervos do Gonzagão. Né? Um é Paulo Vanderlei, que é o maior, é um museu vivo, é um cara de 40 e poucos anos, que conheceu o Gonzagão, que filmou o enterro do Gonzagão, enfim, a casa dele é um museu, a gente está em contato, mas eu não vou usar muito essas fontes oficialmente na tese, não. Talvez, se der tempo, eu queira bater esse papo com os filhos do Gonzaguinha por conta até desse livro, se eu conseguir fazer, né? Porque tá bem difícil, a pandemia me afetou muito, muito, muito emocionalmente. Depois eu perdi meu pai, muitas coisas aconteceram nesse ano que me deram uma rasteira muito difícil, né? Eu tô voltando para a tese através dessa live aqui agora, que eu dei um tempo, assim, porque eu não estava conseguindo, com um filho pequeno, sem escola, escrever. Tá muito difícil. Então, o papo que eu tive com o Daniel, enfim, eu consegui. Uma amiga minha era amiga dele, essas coisas que o destino faz pra gente, né? E aí eu consegui o contato dele. Ô, Deus, depois tu abre aqui a janela que me deu calor. Eu consegui o contato dele e perguntei se ele topava bater um papo. Gente, ele bateu um papo comigo de 1 hora. Foi muito bom, só que eu não gravei, porque foi um papo para ele entender o que era a pesquisa, mas foi muito bom, porque ele me trouxe chamazinhas assim que acendem luzes, né? E, por exemplo, essa memória dele na casa do avô foi muito bom. Ele falou mais do avô do que do pai. Mas eu quero voltar a conversar com ele. A gente já meio que combinou isso, mas não gravei ainda. Mas eu tenho dúvida se eu vou usar isso como fonte oficial. Sobre Gonzagão e Gonzaguinha, eu acho que a minha conversa respondeu. No início da tese, Denise, era Gonzagão versus Gonzaguinha. A tese, o projeto de doutorado era isso. O estudo foi me levando para Gonzagão e Gonzaguinha, né? Não versus. Isso, para mim, foi transformador, foi lindo. Inclusive, gente, eu falo mesmo, a tese acaba sendo sobre paternidade, eu reencontrei coisas no meu pai, no meu filho, no pai do meu filho, eu penso coisas que me afetam também pessoalmente. Claro, porque para mim, né, pesquisa é gente, é feita por gente, é feita para gente, então me afeta muito, me atravessa muito como pessoa. E sobre os paradigmas, eu diria poeticamente que é não ter paradigmas. Eles me ensinam a não trabalhar com paradigmas, né? Eles me ensinam a trabalhar com desconstruções, com não dicotomias, com não dualidades. Então, eles me ensinam o paradoxo, eles me ensinam a multiplicidade, eles me ensinam o Brasil que vem debaixo do barro do chão. Nossa, Acho que é, fechamos assim, né, Lu? sim, dá para fechar. Só para a gente fechar, Cláudio, esse pontinho eu não vou deixar de tocar para a gente fechar o debate. Mas tem curiosidades que o pesquisador, porque a gente diz que não tem que o pesquisador ele não se afeta na pesquisa, mas não tem como, né? A gente se afeta, como você colocou já de diversas Eu formas. afeto Essa assumidamente. lógica, essa lógica positivista, ela não cabe mais. É claro que a gente tem que se distanciar um pouquinho para isso não comprometer o texto, mas o afetar em si, né, ele acontece. Mas acredito que no decurso, né, da pesquisa, você descobriu muitas coisas que nós que estamos um pouco externos a todo esse universo de Gonzagão e Gonzaguinha, não sabemos. Então, quais as curiosidades que você descobriu no curso da pesquisa, né, sobre esses personagens, que provavelmente a gente não sabe? Diga assim umas 2 ou 3. Para fechar, né? Antes disso, eu vi aqui um comentário de ah, esqueci o nome agora, que eu queria só reafirmar. A tese me levou para, para buscar cada dia mais essa cosmologia que eu falei no início, afro-indígena. Estudar o Uhum. Brasil, é impossível pensar o Brasil, principalmente desse cara que traz a cultura africana no corpo e na oralidade, mesmo sem ficar afirmando um discurso identitário de ser negro, porque o Gonzagão vem de um contexto. E aí, Lu, eu falo muito para vocês mais jovens, que já foram formados
nesse discurso mais identitário que é tão importante, né? Racial, sexual, de gênero. Mas é sempre bom ler as pessoas também a partir dos seus contextos. Então, o Gonzagão, ele não se dizia eu sou negro, porque o contexto dele, né, quase o obrigava a passar por um sem cor, né, sem esse lugar, porque para ele não é fácil também trazer essa discussão. E o Gonzaguinha, eu acho que se o Gonzaguinha nascesse nos tempos de hoje, é claro que ele seria Eu Sou o Negão, mesmo mestição, que ele é um mestiço total. Os dois são mestiços, né? O Gonzagão é muito afro-indígena, apesar dele ser o mais negro da família, mas as irmãs dele têm olho verde, isso é uma questão para ele. Ele tem uma perrengue aí com o irmão dele. Pronto, aí eu já posso falar um pouco disso. O Gonzagão também não é só flores não, viu, gente? Às vezes ele é flor que não se cheire. Porque ele, depois que ele ficou famoso, ele era bem autoritáriozinho com a família. Ele decidiu que a família ia para o Rio de Janeiro. O pai não quis ficar. O pai disse, não, eu gosto da minha roça, pelo amor de Deus, me leva de volta para a roça. E ele, de forma legal, mas também talvez autoritária, criou um sítio lá perto do Rio de Janeiro, levou a família para o sítio. Não, vocês querem ir para a roça? Vão para a roça do Rio de Janeiro. Então, assim, ele também tinha uma atitude afirmativa, que por um lado é muito legal, né? Porque ele teve essa preocupação de levar as irmãs para estudar no Rio de Janeiro, as irmãs mais jovens, mas de certo modo não perguntava ao pai, e aí, vocês querem? Não sei, é uma leitura que eu tenho. Ele era um tanto autoritário, né? Dava muito grito no motorista, nas pessoas que trabalhavam com ele, enfim, as referências dele, né, dos coronéis lá, talvez afetaram ele em alguma medida. Era um cara machistão, né? Que via em Odaleia uma mulher que não merecia aquele homem do lado dele. Então, tudo isso eu pretendo, de certo modo, trazer esse Gonzagão, que também não olha para o filho com generosidade, né? Porque ele praticamente abandona o Gonzaguinha. Claro que tem a imagem da mulher dele que não aceita o Gonzaguinha morar com eles, a Helena. Mas ele podia ter sido autoritário nesse momento e dizer, não, é meu filho, vai ser criado por mim. Enfim, são muitas as complexidades do ser humano. Então, eu olho para os dois muito como seres humanos, cheios de paradoxos e de complexidades. Mas tem umas duas historinhas que vale a pena contar, que eu descobri. Uma eu fico assim, achando que é um pouco a cereja do bolo da tese, que eu descobri muito recentemente, que o Gonzagão tem aquela música Luiz Respeita Januário, que todo mundo conhece, né? Muito conhecida. Sim. Quando eu voltei lá pro sertão, eu quis zombar de Januário com meu polo prateado. Essa música é incrível, maravilhosa. Essa música conta a volta dele para Exu pela primeira vez. Então, e ele, né? E como ele é um narrador, como ele é um contador de histórias, toda vez que ele vai cantar essa música em show, ele conta, ele narra essa volta dele para Exu, que é uma história linda, vocês devem lembrar. Ele chega meia-noite, propositalmente, ele bate na janela, o pai não atende, aí ele lembra do prefixo, né? Que é louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Ele conta toda aquela história linda. E depois você escarafunchando. E aí, Lu, eu preciso dizer, eu acho que eu vou ser a primeira pessoa a escrever essa outra história, porque nos livros todos das biografias conta a volta dele assim. E pelo que eu andei investigando, a volta dele não foi bem assim. Isso aí é uma narrativa que ele criou junto com Humberto Teixeira para dar um charme nessa música. Existiu o forrobodó, existiu o velho que grita, Luiz, respeita Januário. Mas ele chega no Exu junto com a mãe. Ele sai do Exu de mal da mãe. Ele tomou aquela surra, todo mundo deve lembrar dessa história. Então ele não queria voltar pro Exu. Ele é aquele sertanejo magoado, que mesmo fazendo sucesso, ele não queria voltar. Uhum. E a mãe tinha arrependimento da surra que deu, porque ele apanhou com 17 anos de idade, gente. Isso para um macho do sertão dos anos 30 é de lascar o cano, né? Ele com a namorada, imagine como ele ia ser chacoteado pelos amigos, né? Ele fugiu meia-noite com vergonha depois da surra. Então ele tinha mágoa de voltar pro Exu. E aí a mãe vai ao Rio de Janeiro e implora, ô meu filho, volte, me perdoe. E aí ele perdoa a mãe e volta com Santana. E aí uma irmã dele narra essa volta dele. Então, isso, por exemplo, é uma descoberta na tese, porque eu também, como todo brasileiro, acreditava que a volta dele tinha sido tal qual ele narra na canção. E aí isso me dá um gancho de discutir o que é verdade, o que não é verdade, o que importa na verdade, né? Na verdade dura,
da ciência, com os contos, enfim, isso aí dá uma discussão que eu espero ter capacidade de fazer, porque dá uma discussão linda. E sobre o Gonzaguinha, o Gonzaguinha me derrete muito, assim, quando eu penso no Gonzaguinha, ele me derrete muito. Eu tenho muito afeto por ele, né? Eu tinha até medo do Gonzaguinha ser vivo, porque eu tenho o maior tesão por esse objeto de estudo. Acho o Gonzaguinha, assim, um cara incrível. Então, o Gonzaguinha também, na tese, eu vou revelar várias coisinhas que o filme, por exemplo, não revela, né? O filme é muito... Claro que não é fácil contar a história de dois grandes artistas em pouco tempo. Mas tem muitas histórias do Gonzaguinha que vale a pena contar. Ele fala que teve 3 pais na vida, né? Que é o Luiz Gonzaga, o Xavier, que é o baiano do violão, e o doutor Aloysio, que é o sogro dele, que, de certo modo, acolhe esse poeta na sua casa e revela esse poeta. E trabalha um pouco com a autoestima dele, porque o que sobra de autoestima no Gonzagão falta no Gonzaguinha, mas isso aí também já é outra conversa. Eu acho que a gente já pode ir se despedindo, porque foi muito bom conversar com vocês. E eu Cal, preciso voltar para a escrita com todas essas ideias que eu tenho na oralidade. Né? Eu também aprendo muito com a cultura africana a falar, né? Eu acho que isso vem, isso está na gente. Né? E eu só tenho muito a agradecer a generosidade dessas culturas afro-indígenas que tanto dá para gente. Dá muito. Você vai atrás e as pessoas te ajudam, te ensinam. O terreiro de candomblé está aberto. Então, a gente, né, que foi formado pela branquitude, pela cultura branca, a gente precisa aproveitar, né? Aproveitar no ótimo sentido dessa generosidade da cultura indígena e da cultura africana que estão aí para nos ensinar a sermos melhor, a recriarmos um Brasil que esse que está aí não diz de nós. Nosso povo é muito maravilhoso. Então é isso, eu quero com essa tese lembrar que Brasil incrível é esse que vem dessas culturas, né, dessa cosmologia redonda africana e indígena, que se misturou também com essa outra cosmologia, mas que a gente precisa afirmar uma sabedoria aí que ficou ocultada durante muitos séculos. Cal. E eu só tenho a agradecer também, em nome do grupo de pesquisa. A gente ficou muito feliz, né, com as suas falas, as suas contribuições. Uma pesquisa lindíssima. Já fica aí a nuance, né, de um prêmio de melhor tese da CAPES. Acho que a CAPES tem que ficar de olho nisso aqui. É, agradecer de coração, de coração. Você sabe que eu lhe amo, amo, amo de paixão. E a sua pesquisa é inspiradora, ela é fantástica, é inovadora, ela traz a essência desse Brasil e desse sertão que a gente não mais dicotomiza, mas que a gente dialoga e que a gente cruza e intercruza diante de todos os discursos. Então, eu agradeço em nome do grupo de pesquisa pela sua presença. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, os integrantes do grupo do LEFOR, né? Que estiveram aqui dando apoio, se apropriando também da discussão. A professora Denise, né, por construir esse espaço de pesquisa, de diálogo, né, das epistemologias. Também agradecer a todos os nossos conterrâneos serrolandenses, né, que se mostraram presentes aqui. As suas irmãs estavam aqui, né, Tânia e Vânia, que eu também sou super fã. Então, obrigado, galera, pela presença. Deisa, acho que tu tá com Deisa, né? Eu estou na Aí, casa de Andresa. Obrigada, Andresa, Deisa, por um abraço. casa. Também estava Aqui é aqui a na minha sala de live. estudo em Serrolândia, porque com o Pepeu lá em casa fica difícil, né? Então eu fujo para cá, na casa da mestranda, e aí dá tudo Tudo certo. certo. Então, gratidão. É, agradeço imensamente por tudo e que seu percurso de pesquisa, você sabe que vai ser lindo, né? Mas eu já estou desejando todas as felicitações possíveis. Ô, Lu, Gratidão sabe mesmo quem por tá aqui tudo. sabe quem tá aqui na live? Será que é? Luci Sim, Alves, cantora, será? Luci Alves é Luci? você? Acho que não, né? É outra Luci, né? Não, Luci Alves, que tu tá vendo, ela é nossa conterrânea também, Luciana, do Salamim. Mas ó, super valendo também, viu, Luci? Eu só achei que era, porque eu digo, meu Deus do céu, falar de Gonzagão, agora eu ia ficar com vergonha. Gratidão, viu, Cal? Um Tá bom, beijo. querido. Eu só queria dizer a todo mundo que está assistindo para finalizar que troquem mais com seus pares. Eu tenho, felizmente, o privilégio de ter 2 irmãs incríveis, acadêmicas, também afetuosas, que a gente troca, que escuta. Eu tenho também um grupo de amigas acadêmicas, todas do bem viver, né? Então, vamos ler mais, vamos nos ler mais, né? A gente tem
produções incríveis entre nós. Então, vamos nos ler mais, vamos nos citar mais se a gente concorda com o pensamento do outro. E assim a gente vai reconstruindo o currículo dessas nossas universidades sertanejas contemporâneas, né? Então, até dia 30. Dia 30 tem live no NEC e eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Quem quiser ir para lá, Me mande o já card está para convidado. divulgar, viu? Mando sim. Beijão. Beijo. Boa noite Obrigada. a todos, gente. Tchau, tchau.